Não é fácil. Bom, então eu vou começar para poder não atrasar vocês também, porque eu sei que vocês estão cansadas, querem tomar banho, querem deitar e descansar, ou tem coisas para fazer dentro de casa. Então eu vou fazer assim, ó, eu vou conversando com vocês a respeito do módulo 7, que é transformações dos padrões mentais. Mas eu quero deixar a gente bem livre para a gente conversar, trocar experiência, de repente falar de alguma situação, porque assim a gente vai se conhecendo e vai ficando mais dinâmico assim a nossa interação, tá bom? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Jaqueline, eu sou psicanalista, eu tenho 38 anos, eu trabalho com mulheres há mais de 8 anos, eu também sou pastora, já pastorei uma igreja durante 5 anos, então eu tenho uma experiência com mulheres, já dei palestras, já preguei em culto de mulheres, já fiz chá de mulheres, café de mulheres, e hoje, atualmente, o meu nicho, né, a minha profissão é cuidar de mulheres, de crianças e adolescentes. Atendo um adolescente ou outro, né, mas assim, o meu público maior é a mulher, e são adolescentes também. Por incrível que pareça, tem muitas adolescentes que têm procurado a terapia para aprender a lidar com os conflitos de escola, muitas começaram a namorar e querem aprender a lidar com o namoro, enfim. E eu acho isso tão lindo, porque, gente, na nossa época, o que a gente fazia com 15 anos, minha filha? Se não era lavar, passar e cozinhar para nossa mãe. Cuidar dos nossos irmãos mais novos. A gente só sabia viver a vida da nossa mãe, né? A mãe ia trabalhar, a gente ficava em casa cuidando da casa da nossa mãe. Então, assim, será um prazer para mim estar falando com vocês, está sendo, e também caso vocês queiram falar depois comigo no particular alguma coisa, de repente marcar alguma sessão particular comigo, eu estou à disposição, tá? Alguma de vocês, alguma vez, já fez algum tratamento terapêutico, já passou com psicóloga, alguma de vocês já teve experiências com esses profissionais em específico? Vocês podem responder no áudio, pode erguer a mãozinha falando assim, para mim poder visualizar certinho, tá? Eu nunca tive, não. Nunca, nunca ninguém passou? Então tá. Cada uma tem o seu processo, cada uma tem o seu tempo. Geralmente, quando uma pessoa ela vai para um processo de terapia, vai procurar uma psicóloga, é porque já tem muitas coisas ali que ela não consegue lidar, está numa crise muito grande. Muitas vezes uma mulher ela só vai para um psicólogo quando o psiquiatra, primeiro acaba indo até para o psiquiatra, mas hoje a terapia, né, ela nos ajuda muito a entender os nossos padrões de comportamentos, os nossos padrões de pensamentos. Então, eu quero explicar para vocês primeiro como é formada as nossas crenças. Alguém aqui, alguma de vocês podem dizer o que é crença? O que vocês sabem de crenças? Já que eu sei isso sobre crenças. Eu sei que isso é uma crença porque a minha mãe tem, a minha avó teve, o meu pai tem, a minha tia tem. Todo mundo pensa assim, pensa assim. Isso é uma crença. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre o que vocês entendem por crenças? Não? Eu vou dar exemplos então, tá? Os nossos padrões mentais, eles são formados pelos nossos pensamentos. Então, aqui eu vou trazer exemplos práticos para vocês de tudo que nós podemos pensar com relação à nossa dieta, tá? Esse nosso processo de emagrecimento. Eu já passei por um processo de emagrecimento há 2 anos atrás, eliminei aí mais ou menos uns 10 quilos, nem parece, né? Mas sim. E também, se eu mostrar a foto, nem parece que eu tipo, emagreci tanto assim, mas emagreci. E eu tinha muitas crenças, eu tinha muitos pensamentos que são falas da minha mãe, é fala da minha avó, é fala da minha tia. Então, eu vou trazer para vocês o exemplo, mas também eu vou deixar o exercício prático para vocês aplicarem na vida de vocês. O bom seria se cada uma tivesse um papel, tivesse com um caderninho, com uma caneta, para vocês irem anotando. Por quê? Aquilo que eu vou trazer para vocês hoje, praticamente é algo que eu uso numa sessão particular quando alguma mulher me procura para um processo de emagrecimento. Então, é muito enriquecedor, é uma virada de chave que nós temos mesmo na nossa vida.
Mas cada uma de vocês vai entender de formas diferentes. Conforme eu for falando para vocês, e vocês tiverem dúvida e vocês quiserem compartilhar, vocês ficam à vontade, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero, primeiramente, explicar para vocês como são formados os nossos padrões mentais, como é formado uma crença, como é formado os nossos pensamentos e os nossos comportamentos. Tudo começa na nossa infância e tudo começa nas nossas vivências, nas nossas circunstâncias. O que você pensa hoje sobre dieta, sobre comida, sobre emagrecimento, tudo isso tem a ver com o que você viveu lá na sua infância, na sua adolescência, no começo da fase adulta. Tudo isso tem a ver com o que você vivenciou dentro da sua casa, com os seus pais. Já que eu não morei com os meus pais, quem me criou foi a minha avó, foi a minha tia. Não importa, pode ser pai, mãe ou o responsável. Então, as crenças, elas vêm das nossas vivências, das nossas circunstâncias de vida, vem também da cultura. Se nós formos para a Bahia, a cultura vai ser totalmente diferente daqui. Então, tudo isso vai juntando e vai formando as nossas crenças. Então, eu quero ensinar vocês o que é um pensamento sabotador, qual a origem, qual é a crença e o diálogo interno. Mas antes disso, eu quero contar para vocês 3 depoimentos de mulheres que passaram por processos diferentes e, de repente, vocês se identificam, tá? Então, eu vou contar para vocês a história da Roberta. Eu cresci numa casa onde tudo era no grito ou na ameaça. Meu pai mandava até na roupa que eu usava. E minha mãe controlava o que eu ia comer, vestir, quando e como. Ela vivia dizendo: menina que se respeita, não fica repetindo o prato. Ou então, você já está cheia, não precisa disso. Comer virou uma coisa tensa, cheia de culpa e de vigilância. Na adolescência, ela começou a comer escondido. De madrugada, pegava o que dava na geladeira e comia no escuro mesmo. Não era nem fome, era a vontade de sentir que ela tinha controle sobre alguma coisa. Depois vinha a culpa. Mas por alguns minutos, era como se ninguém mandasse em mim. Vocês conseguem visualizar? Vamos tentar visualizar essa fala da Roberta. Ela tem um pai muito controlador, ela tem uma mãe também muito controladora, que controla o que ela vai vestir, controlava o que ela comia, o que ela vestia, controlava para onde ela ia. Vamos colocar mais coisas na história de Roberta. Controlava com quem ela tinha amizade, controlava com quem ela namorava, pais e mães controladores. E sempre dava um palpite, sempre fazia uma crítica sobre o prato de comida dela. Então, vamos supor, nossa, você está repetindo de novo. Nossa, mas você vai comer isso de novo, vai engordar, hein? Depois você não reclama, já não está cabendo naquela roupa. Por mais que é difícil a gente pensar que um pai e uma mãe falaria assim, mas tem muito pai e muita mãe que fazem esse tipo de cobrança. Você já comeu demais. Você tem certeza que você vai comer tudo isso? Então, ela começou a recorrer à geladeira na madrugada para poder comer. Então, ela abria a geladeira, vamos pensar, então, abrir o armário, ou, pegava uma bolacha escondida no armário e levava para o quarto, ou escondia alguma coisa para comer escondido. Nesse comer escondido, mesmo que ela sentia culpa por estar fazendo isso escondido, de alguma forma, ela também sentia um pouco de que ela tinha controle sobre a própria vida dela. Vocês estão conseguindo entender um pouquinho o que eu estou querendo construir com vocês? Deixa eu ver aqui, então. Hoje, eu tenho 36 anos e ainda tenho dificuldade em dizer não para comida e para pessoas. Quem aí tem dificuldade de falar não para comida ou para pessoas? Gente, para pessoas é muito difícil. Não é fácil dizer não para as pessoas. Quando estou sobrecarregada, é como se o meu corpo dissesse: você merece comer esse pedaço de bolo? Ou come logo, porque senão alguém vai te julgar.
Você vai aguentando coisas, né, ao longo do dia, ao longo do tempo, que aí depois o que vem? Vem o peso da culpa, mas também essa fala do tipo assim, ó, você merece comer esse pedaço de bolo. Sua mãe é chata pra caramba, você tem um pai que é o outro borogodó, come logo isso. Por exemplo, nesse processo que nós estamos de aprender o cardápio, olha só, aprender o cardápio, a Rai manda lá os 7 passos para deixar a gente bem doidinha. Aí vai no domingo, vai no mercado, aí qual é o primeiro fator limitante para nós? Muitas vezes nós não temos o dinheiro para comprar tudo que tem que comprar. A carne, os legumes, a fibra, a fruta, não tem. Aí a gente já desanima aí, que a gente vai no mercado domingo, tá tudo caro, nada tá barato, o esposo falando, meu Deus, essa compra não vai acabar, você vai comprar tudo isso, o dinheiro vai acabar. E aí, a pressão em si, da família, dos filhos. Então, quando nós estamos estressadas, exaustas, sobrecarregada, esse pensamento sobre, menina, come logo esse chocolate. Aí eu vou sentar aqui no sofá, eu tô tão cansada. Aí você já pega logo aquele chocolate, ou o que você gosta de comer, não sei, um bolo, uma torta, e come, tipo, porque eu mereço. Eu mereço isso. Olha só o tanto que eu tô passando, olha só tudo que eu tenho enfrentado. Então, eu mereço. Então, o sentimento da Roberta, de certa forma, ela tem esse gostinho de controle, porque ela come sozinha, só para sentir que ela tem um pouquinho só de controle sobre a vida dela. Mas também o sentimento da culpa. Aí tem a história da Daniela. A Daniela é a seguinte: na minha casa, tudo era sobre o desempenho. O meu pai cobrava nota alta, comportamento exemplar. A minha mãe dizia que gente fraca não chega a lugar nenhum. Chorar era fraqueza e errar era algo inaceitável. Se eu comia fora do horário, já vinha uma crítica. Você vai engordar e você vai perder tudo que você conquistou. Com o tempo, comer virou uma válvula de escape para mim. E era a única coisa que não me exigia perfeição. Mas logo depois eu me culpava. Era como se eu tivesse falhado mais uma vez. Não era só a comida, era a vergonha de ser humana. Então, pai e mãe que exigem demais, o pai que exigiu que a filha tivesse um bom desempenho escolar, aquela mãe que foi uma mãe que não aceitava que você errasse, você estava sempre limpinha, você estava sempre arrumadinha, a casa da sua mãe estava sempre um brinco, você sempre tinha que estar fazendo as coisas, tudo era sobre o desempenho. Essa mulher também vai ter problema no emagrecimento. Por quê? Porque, de certa forma, a gente entra no perfeccionismo. Então, filha que teve pai e mãe controlador demais, exigentes demais, vão ser a filha que vai ter o perfeccionismo. E aí eu vou destrinchar melhor isso com vocês. O outro exemplo é a história da Camila. A minha mãe era o centro de tudo. Tudo tinha que girar em torno dela. Se eu tentava falar de mim, ela virava o assunto e mostrava que ela sofria mais, ela tinha mais controle, ela tinha mais autonomia, ela era mais divertida, ela sabia fazer isso, era tudo sobre a mãe. Eu fui criada ouvindo que ela se sacrificou demais por mim e que eu devia retribuir, com obediência, em silêncio e gratidão. Quando eu comia algo que ela queria, quando eu comia algo que ela queria, vinha um comentário: você só sabe pensar em você? Eu fui aprendendo a comer escondido, calar as minhas vontades, a engolir tudo, sentimentos e comida. Hoje, até quando algo simples, ainda escuto, hoje quando como algo simples, ainda escuto a voz dela dentro de mim. Você não merece isso. Estou tentando, aos poucos, trocar essa voz pela minha própria voz. Alguma de vocês, de certa forma, conseguiu visualizar algumas coisas de padrões de pai e mãe? Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, já que eu sei o que é isso, eu vivi aqui, nós não estamos falando da nossa vida hoje, porque
todas que estão aqui diante de mim já são praticamente mulheres casadas, que têm filhos, mulheres maduras, mas nós não podemos esquecer que nós tivemos uma infância e que nós tivemos uma adolescência e que não foi difícil. Então, por exemplo, eu vivi muita pobreza na minha infância. Para vocês terem noção, não sei quantas de vocês conhecem Campinas, mas há muitos anos atrás existiu aquele sem terra. Quem conheceu aí o tal do sem terra? Pois é. Meu pai e minha mãe, eles viviam lá em Minas Gerais. Eu nasci em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Meu pai e minha mãe veio para São Paulo e antes de eu saber da minha história de vida, eu achava que nós tínhamos vindo para morar na nossa própria casa. E, na verdade, não. O meu pai veio para invadir essa parte do sem terra. Então, eu morei numa casa onde ela era toda de madeira, não tinha móveis, não tinha geladeira, não tinha cama, era colchão no chão, o chão era batido. Então, tipo, era uma vida extrema, de muita pobreza. Não tinha saneamento básico, não tinha energia ainda no bairro, então a gente fazia as nossas necessidades no mato, aí depois veio a fossa, aí tipo, nossa, a gente tem fossa, não tinha papel higiênico, a comida era algo que, tipo, era algo escasso. Então, eu cresci nesse ambiente de pobreza. Então, sempre quando a minha mãe e o meu pai conseguiam comprar as coisas, era também, tipo, vamos comer regradinho para poder sobrar, para não faltar. Não vou comer tudo que tem, porque amanhã vai faltar. Então, até nisso, faz com que nós tenhamos crenças que também nos impede de emagrecer. Essa crença, eu identifiquei ela no meu primeiro processo de emagrecimento há 2 anos atrás, porque enquanto tinha, deixa eu comer, porque quando acabar, acabou mesmo, vai saber lá Deus quando eu vou ter. E, gente, eu tenho uma profissão, meu marido trabalha, eu tenho condições de ir no mercado e comprar, mas ainda assim, sempre quando dava 6 horas da tarde, eu precisava correr pro pão com manteiga e café com leite. Gente, coisa básica, né? Meu Deus! Mas, tipo, era o que... Não importava se eu tinha almoçado, não. 6 horas eu tinha que estar ali na mesa com meu café com leite, o meu pão com manteiga, e não era uma fome física, era uma fome emocional. Então, assim, o quanto, de certa forma, vocês se identificam com essas histórias? Quem gostaria de compartilhar um pouquinho? Podem ficar à vontade, tá, meninas? Ninguém quer compartilhar nesse momento? Não tem problema, tá? Vou falar um pouquinho, peraí, que eu tava tentando ligar o microfone. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, o meu processo foi um pouco diferente. Na minha casa, sempre existiu muita... A gente nunca teve falta. Então, por exemplo, eu sempre fui criada à base de bolacha, sucrilhos, tudo que a gente queria ali, tudo fácil. Aí, quando meus pais se separaram, ficou só eu e minha mãe, né? E a minha mãe, eu estudava e ela chegava em casa à tarde, tadinha, sem saber o que, né, que fazia mal. Hoje a gente tem conhecimento, mas na época não existia, né? Então, era tudo fácil. Então, eu chegava da escola, tomava um copo de leite, bolacha, e assim eu ficava o dia inteiro. Então, até hoje, eu tenho um paladar muito infantilizado, coisas que eu tenho que assim, não ter em casa. Então, coisas que eu já não compro. Eu não compro uns sucrilhos em casa, porque eu sei que se tiver, eu vou comer. Porque eu acho que são memórias afetivas, né? Muito. Então, é muito mais do afetivo do que a vontade. Então, eu já tento não comprar. Mas eu entendo um pouco, porque, né, em casa foi um pouquinho diferente, mas é uma construção, né? Sim, e olha só, meninas, vamos fazer a comparação de 2 crenças, então. A crença da falta, porque faltou demais, porque teve muita escassez, e de certa forma, quando tem, eu preciso me alimentar hoje, porque eu só tenho hoje, eu não sei o dia de amanhã, então deixa eu comer o que tem hoje. E a Thay trazendo, e a Tami trazendo, ela teve o que comer, não teve essa falta, teve bolacha, salgadinho, Danone, sucrilhos, mas hoje ela luta com esse desejo de tipo, é gostoso, é muito bom, é prazeroso, né?
A Thaís está colocando aqui nas mensagens. Outra situação também é quando os pais forçam a criança a comer a comida até o final, ou seja, comer mais do que é necessário. E hoje percebo que atualmente continuo fazendo isso, mesmo não precisando comer. Me forço para não jogar fora, mas na verdade esse excesso está me fazendo mal, está fazendo mal para o meu próprio corpo. É isso também. Vocês chegaram a ver, meninas, um vídeo que eu não sei se bombou, daquela mãe que comprou, que levou a filha no supermercado, aí a filha queria aquele suquinho. Vocês chegaram a ver? Deixa eu ver, deixa eu voltar aqui para... Peraí, meninas, deixa eu sair daqui. Eu ainda... Ô, meu pai, eu tô aprendendo a mexer nesse trem aqui, porque... Aqui. Vocês chegaram a ver essa... Ficou no TikTok, no Instagram. A mãe levou a criança no supermercado e a menininha queria aquele suquinho, suco pronto de caixinha. E ela fez pirraça. A mãe simplesmente comprou uns 30. Quem chegou a ver isso? Não? Você viu, a Adi viu. E aí a mãe colocou na mesa e, de certa forma, a mãe começou a gravar e falou, vai tomar, não sei o quê, tá querendo, vai tomar e tal. Gente, isso é super real e eu passei por isso. Quando eu vi, eu tipo, nossa, meu Deus, só que todos os meus julgamentos eram de uma vivência. Teve uma vez que a minha mãe comprou tomate, colocou lá na geladeira, sei lá, os 10 tomatinhos que ela comprou, e eu e o meu irmão, a gente simplesmente pegou, tipo, cada um pegou uns 2 tomates e a gente comeu com sal. E a gente não sabia que, tipo, foram 4 tomates para uma família de 4 e só tinha 10, tipo, comeu muito tomate, era para a semana inteira. Gente, a minha mãe foi no mercado, a minha mãe chegou dos trabalhos, eu e meu irmão lá na mesa, comendo assim, brincando. Ela falou, o que vocês estão comendo? Aí, nós estamos comendo tomate. Como assim tomate? Abriu a geladeira, tinha lá, sei lá quantos, que eu nem me lembro. Mas como assim? Quem mandou? Aí, mãe, sei lá, a gente resolveu comer e, nossa, que delícia comer tomate com sal. Ela falou, peraí, foi no mercado. Eu acho que ela deve ter comprado uns 3 quilos de tomate, porque ela veio com 3 sacolas assim, ó. Ela colocou em cima da mesa e falou assim, vocês querem comer tomate? Então agora vocês vão comer tomate. Eu fiquei por anos, não suportava tomate. Eu não suportava tomate não me descia. Então, isso também forma crenças dentro de nós. Você vai comer tudo, você não vai deixar sobrar nada. Outra crença é quando tem lá o pai, a mãe coloca comida e a mãe fala, você vai comer tudo. Outra crença, só vai tomar o suco ou o refrigerante quando você comer Tudo. tudo. Só vai comer a sobremesa quando vocês comerem tudo. Na escola, é assim também, a gente aprende isso na hora do recreio. Só vai comer se comer tudo. E aí, o que acontece? Nós passamos um dia estressante, nós estamos frustradas muitas vezes com alguma outra coisa, e aí tem lá na geladeira alguma outra coisa. Então, tipo, para mim comer aquilo que está na geladeira, eu vou comer tudo que está no meu prato. Mas não, a gente pode parar a refeição pela metade e, sei lá, olha, já que eu quero comer aquela sobremesa, eu não vou comer tanto assim agora na janta, tudo que eu quero comer. Então, tudo isso são crenças que vai nos fortalecendo e que a gente, tipo, vamos levando. A conclusão é atrás das falas da Roberta, da Camila, da minha, da Tami. O que está por trás das nossas falas? Não é falta de força, né? Falta de vontade, porque todas nós temos vontade para fazer. Olha quantas mulheres nós temos nos 3 grupos, são muitas. Todas elas têm força de vontade. E são histórias que se complementam, são vivências que se complementam. Porém, a comida virou uma resposta emocional de alguma forma para nós. Então, por exemplo, a comida para muitas mulheres é um grito de silêncio, um momento de controle, que você tem o próprio controle. Eu estou no controle. Consolo diante do medo, diante da dor. Ao mesmo tempo, a comida ela pode substituir um amor, uma falta, uma carência. Então, por detrás do pensamento, por exemplo, eu não consigo emagrecer, muitas vezes existe uma crença mais profunda do tipo, eu não sou boa o suficiente,
ou eu preciso agradar, ou ninguém vai dar credibilidade para mim. Então, né, quem tem a crença de eu não consigo emagrecer? Vocês podem levantar a mão. Quem nesse momento está com essa crença? Eu não consigo emagrecer. Ah lá, a Di, quem mais? Deixa eu ver aqui em mensagens. A Cláudia também colocou, só vai comer a mistura se comer tudo que estiver no prato. Também já vivi isso. Olha só, a mãe colocava o arroz e o feijão, mas só ia comer o pedacinho de carne se comesse primeiro o arroz e o feijão. Ao mesmo tempo, eu entendo, gente, hoje que a minha mãe estava querendo, de certa forma, que eu enchesse, então, primeiro de arroz e feijão, que era o que tinha mais, e o que tinha de menos era o pedaço de carne. Então, tipo, come primeiro o arroz e o feijão, depois você vai comer a carne. Hoje eu entendo, mas naquele tempo eu só era uma criança. Naquele tempo, a Cláudia só era uma criança. A Deli, eu não sei se pronuncia Deli, só vai tomar o refrigerante se você comer tudo a comida. Também, né? A Cláudia colocou assim, ó, ou, no meu caso, tudo que eu queria comer dentro de casa, tinha que pedir mesmo estando em casa. Meninas, é verdade. Sim. Quem aí também já se identifica com isso? Mesmo que você está dentro da sua casa, mesmo que você mora ali, se você quiser se você quisesse abrir a geladeira e, tipo, pegar um Danone, você tinha que pedir. Quantas vivenciaram isso? Eu também vivenciei isso. A Tereza também vivenciou isso. É isso mesmo. Então, tudo isso que nós vivemos na nossa infância, a Jane também viveu, vai formando as nossas crenças e as dificuldades que nós temos hoje de emagrecer nesse processo. Nossa, é muito difícil. Toda sexta-feira eu subo na balança, eu não vejo resultado. Meu Deus, eu vou largar tudo, eu vou parar. Calma. Primeiro, nós precisamos enxergar essas crenças. Por exemplo, a Tereza, ela é a mulher, eu acredito que mais velha que todas, né? Ela tem muitas vivências, muitas experiências, ela tem muita bagagem. E ela entrou num processo de emagrecimento, ela é a cereja do bolo do emagrecimento da doutora Hailde. Então, assim, ó, para a Tereza estar onde ela está hoje, com a saúde que ela está, se beneficiando desse processo de emagrecimento, ela teve que romper com muitas crenças. Não é, Tereza? Você concorda, Tereza, com isso? Ela disse que concorda. Então, assim, ó, os nossos pensamentos repetitivos por anos acabam virando crenças. E é difícil nós simplesmente romper, mudar uma crença da noite para o dia. E o pior é que essas crenças, elas se fortalecem de um jeito como se fossem verdades absolutas sobre quem somos, o que merecemos ou o que somos capazes de fazer. Então, olha só, as crenças que nós temos hoje, né, elas se fortalecem de um jeito que elas acabam virando verdades dentro de nós. E isso afeta quem somos, o que nós merecemos e o que somos capazes de fazer. E, na verdade, não. Na verdade, a crença, ela não pode determinar quem somos e o que somos capazes de fazer. Mas, infelizmente, Satanás usa isso contra nós, né? Aquela voz interna que fica, não, filha, para com isso, você vai fazer isso de novo, você sabe que você não consegue, você sabe que você não dá conta, você vai começar esse jejum, você sabe que daqui a pouco você vai começar a passar mal, sua pressão vai cair, para com isso. Você está fazendo isso para quê? Você quer mostrar que você é melhor que quem? Você acha que você é melhor que quem? Então, assim, nós precisamos identificar essas crenças, mesmo elas sendo crenças silenciosas, porque muitas vezes a gente não sai falando para todo mundo, eu tenho essa crença. Não, elas são crenças silenciosas, mas elas nos sabotam o tempo inteiro. Então, olha só, é como se essa voz interna, ela diz assim, ó, você nunca vai conseguir, não adianta tentar, você sempre estraga tudo.
Se você mudar, ninguém vai te amar. Vocês acreditam que tem mulheres que elas já estão nesse processo de obesidade e elas pensam que se elas emagrecerem, elas vão deixar de ser amadas? Tem. Tem muitas. Alguém gostaria de falar alguma coisa, de compartilhar algo, de acrescentar, de contribuir? Vocês ficam à vontade, tá? Eu sou mais falona mesmo, tá? Então, eu vou trazer então agora para vocês exemplos de crenças, a origem, a crença raiz e o diálogo interno. Então, vocês vão se identificando. O que vocês se identificarem, vocês falam, cara, isso é eu inteira. Para que depois a gente possa conversar um pouquinho melhor sobre isso, porque é essa crença que está te impedindo de você permanecer nesse processo de emagrecimento. O primeiro pensamento, porque a crença, ela vem de um pensamento. O hábito que você tem, toda vez que você come uma coisa salgada, você quer uma doce. Quem é assim? Ô, Senhor, tem misericórdia. Oh, meu Deus. Por que nós somos assim? Tá. Então, a primeira crença, meninas, eu nunca vou conseguir emagrecer, tá? Eu também tinha essa crença há 2 anos atrás. Antes de eu entrar nesse processo de emagrecimento, eu tinha essa crença. Eu nunca vou emagrecer. Qual é a origem? Já tentei várias vezes e eu fracassei. Eu perdi peso e eu recuperei tudo de novo. Então, essa pode ser a origem desse pensamento, eu não consigo emagrecer. E de verdade, isso faz muita verdade, é muita verdade sobre mim. Antes, eu já tentei fazer emagrecer várias vezes, sozinha. Parava de comer doce, não sei o quê. Aí, tipo assim, ó, emagrecia 3 quilos. Nossa, eu ficava ótima, me sentia gostosa do pedaço. Mas dali 4 meses, já tinha recuperado tudo de novo. Quando eu entrei nesse processo de emagrecimento com a Rai, a primeira coisa, você já tentou várias vezes, minha filha, você fracassou. Agora você está procurando a Railde para querer emagrecer 4 quilos em 30 dias? Não, você está de brincadeira, né? Então, qual é a crença desse pensamento eu não consigo emagrecer? A desvalorização pessoal e a desesperança. Por que a desvalorização pessoal? Porque é sobre mim. Eu estou falando para mim mesma, Jaque, você acha que você vai conseguir emagrecer, Jaque? Você já tentou isso várias vezes. Desde que você era adolescente, você está tentando emagrecer, você não consegue. Então, isso fala de uma origem de desvalorização de mim mesma e, tipo, de eu não ter esperança. E aí, qual que é o diálogo interno? Eu já tentei de tudo, nada funciona para mim. É melhor eu nem me empolgar. Só vou me decepcionar de novo. Então, sempre tem um diálogo interno por trás de um pensamento. O outro pensamento, eu sou assim mesmo, todo mundo da minha família é gordo. Ah, eu sou assim mesma, todo mundo da minha família é gorda. Eu nasci numa família de pessoas gordas, é genética. Quantas pensam isso, meninas? Quantas de vocês, de certa forma, se identificam com esse pensamento? Pode erguer a mãozinha, pode dar um joinha. Legal, a Di. Deixa eu ver aqui no bate-papo, menina, só um momentinho, tá? Ó, a Ana Paula. Eu sou essa pessoa que já tentei várias vezes, começo e paro. Começo e paro. É isso mesmo, é um processo que é um vai e vem, né? Então, olha só. Eu sou assim mesma, todo mundo da minha família é gorda. Olha só a origem. A origem desse pensamento, tá, meninas? Cresceu ouvindo que todo mundo da família tem tendência a engordar. Todo mundo da família tem tendência a engordar. Eu não sei por que você fica nesse negócio aí que você quer emagrecer, todo mundo é gordo, para com isso. Alguém aí se identifica? A crença, meninas, qual que é a crença raiz? O conformismo e o vitimismo. Por que, Jaque, o conformismo e o vitimismo? Como assim?
Porque se eu simplesmente me baseio no que a minha família fala, no que a minha tia fala, no que a minha mãe fala, eu me coloco no lugar delas, na condição delas, e eu não posso. Por quê? Porque eu posso quebrar esse padrão, eu posso quebrar esse ciclo, eu posso tomar decisões diferentes para a minha vida. E olha só o diálogo interno desse pensamento, de que todo mundo da família é gordo e eu vou ser gorda. Para que tentar mudar? Já é do meu corpo, da minha estrutura, já está no meu sangue. Não adianta eu lutar contra isso. Meu pai tem diabetes, a minha tia tem triglicérides, não sei o que lá mais. É isso mesmo, não tem como. Vocês conseguem entender? Vocês estão conseguindo perceber? Olha só, o terceiro pensamento. Fulano emagreceu facinho, minha filha. Você precisa de ver, a mulher estava gorda, feia, só o bagaço. Emagreceu, tá bonita. Mas também, minha filha, com o dinheiro que ela tem, o personal que ela tem, ela vai na academia, ela tem empregada, ela tem tudo. Como é que não vai emagrecer? Meninas, isso também é uma crença. Vocês acreditam? Quem aí acredita? Isso é uma crença. Por quê? Porque olha só a origem desse pensamento, que talvez você pensa, nossa, fulana emagreceu, tá tão bonita, mas também, minha filha, ela tem condições de comprar o que ela quiser no supermercado. A origem é a comparação com as outras mulheres, pode ser nas redes sociais, ou também a comparação do seu convívio. Então, esse pensamento de que fulana, a minha vizinha conseguiu emagrecer, a minha tia conseguiu emagrecer porque ela tem dinheiro, porque ela tem boas condições financeiras, porque ela tem tempo de ir na academia. Ela tem um filho, eu tenho 3. Meninas, isso é comparação. O que está por trás desse pensamento é a comparação. E aí, qual que é a crença raiz? A inveja disfarçada. Eita, Jesus. E a comparação e a inferioridade. É difícil a gente olhar para isso e falar assim, cara, é verdade. Admitir, sabe, os nossos próprios erros, porque muitas vezes nós olhamos a grama da nossa vizinha, mas nós esquecemos de olhar para a nossa grama, nós esquecemos de olhar para nós. Então, eu consigo julgar a outra que conseguiu emagrecer porque ela tem dinheiro, porque ela tem isso, porque ela tem aquilo, mas nós não conseguimos olhar para a gente e falar assim, cara, que inveja, velho, que inveja. Eu tenho 3 filhos, sou mãe solteira, levanto 5 horas da manhã, chego 6 horas da tarde, já chego colocando roupa para lavar, comida para fazer. Então, é tão profundo, meninas, assim, são tantas coisas que a gente tem que abrir o leque, ter maturidade para olhar para tudo isso e falar assim, eu quero emagrecer, eu vou emagrecer, custe o que custar. Jaque, estou aqui, pode me confrontar, pode falar as verdades para mim. Porque muitas vezes alguém vai só passar a mão na sua cabeça. Pensamento positivo, meninas, uhul, é isso aí, vocês conseguem, viu? Vocês são fortes. Mas, tipo, não é só sobre isso. É sobre aquilo que realmente é sobre nós, né? Então, olha só o diálogo interno sobre esse pensamento. Fulana emagreceu porque ela tem dinheiro, olha só. Se eu tivesse a vida que ela tem, eu também conseguiria, minha filha. Com o dinheiro que ela tem, quem que não consegue? Meninas, eu já pensei isso. Eu já invejei muitas mulheres com esse mesmo padrão de pensamento, com essas mesmas falas. E com a rotina que eu tenho, é impossível, não tem como. Então, a crença desse pensamento é a inveja disfarçada. E, literalmente, eu tinha inveja de muitas mulheres que conseguiam chegar no seu peso ideal e eu não. E olha o meu vitimismo. Também ela tem dinheiro? Quantas aí conseguem se identificar, meninas, com isso que eu estou falando? Olha só, a Juliana colocou assim aqui no bate-papo, as comparações e as competições invadem as qualidades. Realmente, as comparações, elas invalidam tudo que nós temos dentro de nós. Outro pensamento, eu me esforço tanto e ninguém reconhece. Gente, essa daí também era algo que estava impregnado na minha vida, tá? Por que ninguém reconhece?
porque a gente vai para o fogão fazer a comida para todo mundo comer, a gente faz o café da tarde para todo mundo comer, para os filhos, para o marido, e ninguém reconhece. Eu trabalho tanto dentro dessa casa, ninguém reconhece. Estou tentando fazer o feijão bonitinho, a salada, ninguém reconhece. Isso é um padrão, né? Isso é um pensamento. E qual é a origem desse pensamento? Busca por validação externa, a carência afetiva. E qual é a crença raiz? O vitimismo emocional. E qual que é o diálogo interno, Jaque? Não adianta eu me sacrificar. Gente, quantas vezes nós estamos dentro de casa, assim, ó, com os cachorros às soltas. Eu já falei, quando eu morrer nessa casa, vai todo mundo sentir falta de mim. Porque a gente faz o almoço, eu coloco aqui na mesa, e é assim, ó, eu sou assim, tá? Eu não era, não, eu sou. Eu faço o almoço, na hora que eu desligo, eu falo assim, ó, o almoço tá pronto. Todo mundo tem que vir na hora, porque se não vir, eu fico puta. E tipo, por quê? Eu tô em pé, já vai fazer 1h30 para fazer essa comida. Na hora que eu termino, eu só quero sentar e comer. E as bonitas no celular, já vou, mãe. O marido na frente da televisão, já vou. Eu fico, gente, de um jeito que eu falo, não é possível. Não é possível. Aí eu falo assim, ó, no dia que eu parar de fazer comida nessa casa, eu quero ver quem vai vir nesse fogão. Eu tô falando de mim, viu? Alguém gostaria de compartilhar algo? Quem quer falar alguma coisa? Eu não sei se a Rai está participando, que ela mandou uns kkkk aí. Meninas, vocês são assim? Porque eu sou, tá? Então, olha só. O vitimismo emocional, né? O vitimismo emocional. Eu fiz um bolo de cenoura, os ingredientes tudo top. Farinha de arroz, chocolate 70%, tá. Coloquei para comer. Aí, gente, quem que tá tentando emagrecer? Quem que tá mudando o paladar? Quem que quer se olhar no espelho e se sentir mais bonita? Aí eu quero que todo mundo ame o bolo que eu fiz. Eu quero que todo mundo coma assim, ó. Que delícia esse bolo! Aí eles comem com aquela cara que tá entalada. Aí eu falo assim, ó. Vocês não vêm reclamar do meu bolo, não, hein? Porque além dele ter sido caro, isso aqui é de nobreza. Isso aqui vai melhorar o meu cabelo, a minha pele, a minha unha. Isso aqui vai fazer eu fazer cocô número 4. Vocês não estão entendendo. Aí já é um vitimismo, porque, tipo assim, a nossa família, ela não é obrigada a aceitar o nosso processo. E quantas de nós queremos que a nossa família abraça o nosso processo? Gente, é sobre isso aí. Nós não somos perfeitas, né? Então, por exemplo, parece que só quando eu faço a comida que todo mundo quer comer que eu sou reconhecida. Então, por exemplo, vocês estão nesse processo, estão fazendo aí a comidinha de vocês. Aí o marido olha, o filho olha, né? Você não vai comer arroz? Como assim você não vai comer arroz? Não, porque hoje no cardápio não tem arroz, tem... Pelo amor de Deus, gente, para com isso. E aí começa, né, as críticas. Começa as críticas. Por quê? Gente, é padrão. O que nós aprendemos a comer desde sempre? Arroz e feijão. Não entra na cabeça do meu pai, da minha mãe, eu fazer uma refeição e não comer arroz. Eu tô no churrasco, hoje eu escolho, eu vou comer a carne e a salada, só. Querem que eu coma o arroz e o feijão. Por que quer que eu coma o tal do arroz e o feijão? Porque, gente, é padrão. Tipo, tem que comer, faz parte. Um outro pensamento. Gente, esse pensamento aqui, ó, é para todo mundo, tá? Ninguém vai escapar desse, não. Pode parar. Se alguém está fazendo diferente, pode levantar a mão que eu vou dar os parabéns. Eu já comi errado no café da manhã. Eu já comi errado, já na terça-feira eu já descambei. Olha isso. Eu vou enfiar o pé na jaca mesmo. Tipo assim, ó, você faz o seu café da manhã, perfeito, meninas. Chega no almoço, tu descamba.
Só que aí, ao invés de você retomar no café da tarde, aí você come o café da tarde errado, o almoço errado e a ceia errado. Vocês entendem? Quem faz isso? Porque eu também faço isso. Ó, manda a mãozinha aí, o joinha para cima. Ah, já comi errado mesmo. O almoço aqui é frio mesmo, não dá para esquentar. Vou comprar uma coxinha e um refrigerante, gente. É o que tem, né? É o que tem para hoje. Então, meninas, tem outras coisas aqui, mas se eu falar um por um, olha só, um outro pensamento. Ninguém me ajuda. Eu faço tudo sozinha nessa casa. Eu mereço esse bolo. Eu mereço essa torta. Eu mereço esse lanche. E aí, qual que é a crença por detrás desse pensamento? Deixa eu ver aqui. Exaustão emocional. Tem algumas nobrezas que já compartilhou isso no grupo, de fazer tudo sozinha, tudo é com elas, né? Exaustão emocional, sobrecarga no trabalho ou em casa. Quem que tá assim? Eu tô extremamente assim, exausta, cansada, emocionalmente também. A raiz desse pensamento. Ninguém me ajuda, eu faço tudo sozinha. Eu vou tomar um café da tarde lá com a minha amiga, sim, vou tomar lá o cappuccino, porque eu mereço. A origem, a crença é compensação afetiva e vitimismo silencioso. Olha, gente, isso é forte, hein? Ninguém me ajuda nessa casa, eu faço tudo sozinha. Quero ver quando eu morrer, quero ver quando vocês sentirem falta de mim. E aí a gente recorre ao doce, a gente recorre... Às vezes, meninas, não é nem ao doce. Às vezes é o cardápio que a gente não está conseguindo cumprir mesmo. Então, a origem é a exaustão emocional, a sobrecarga no trabalho, em casa. Então, a crença desse pensamento é a exaustão afetiva. Então, muitas de nós estamos tão exaustas emocionalmente, e aí esse vitimismo, né, silencioso, ninguém me enxerga, ninguém me vê, meu marido não me valoriza, eu chego em casa, a casa está uma bagunça, por mais que eu queira dar um jeito, ninguém percebe o que eu faço, nada do que eu faço é o suficiente. Olha o diálogo interno. Eu dou conta de tudo sozinha. Ninguém reconhece nada. Esse chocolate é o mínimo que eu mereço. Quantas de nós, muitas vezes, passamos por isso, né? Tá. Esse aqui também é uma coisa que pega muito pra gente, ó. Não consigo dizer não quando me oferecem comida. Quantas aqui têm dificuldade de dizer não quando alguém oferece alguma coisa para vocês? Eu também tenho dificuldade, viu, meninas? Não vem falando que... Porque tenho. Não é fácil. Por exemplo, ó, você vai na casa de uma amiga e tem outras pessoas. Aí, de repente, te oferece alguma coisa. Como é que você vai dizer não? Tá, você vai na casa da sua mãe 5 horas da tarde. Você sabe que lá vai ter um bolo de fubá, fresquinho, que delícia, um café. Como que você vai dizer não? Aí, olha só. Não consigo dizer não à comida que me oferecem, né? A origem, vínculo emocional com a comida e com quem oferece. Então, qual que é a origem desse pensamento? Vínculo com a minha mãe, vínculo com a minha tia, vínculo com as pessoas que eu trabalho. E qual é a crença raiz? Medo de magoar o outro. E insegurança relacional. Meninas, se eu for na casa da minha mãe 5 horas da tarde e ela tiver feito um café da tarde, se eu não tomar aquele café da tarde que ela fez, com certeza eu vou ter essas... Tipo, ela vai ficar chateada comigo. Ela vai ficar magoada comigo. Então, é uma insegurança do tipo, eu vou magoá-la, então, tipo, é melhor comer. Deixa eu comer aqui, tá tudo certo. E aí, olha o diálogo interno, meninas. Ela fez com tanto carinho. Se eu não comer, ela vai ficar chateada. Melhor eu aceitar, mesmo que eu não queira. Quantas aí também já passaram por isso? Muito. E às vezes nem é algo que a gente quer comer, mas a gente come. Teve uma vez que eu tomei café da tarde em casa, tudo certinho, e aí uma amiga me ligou. Falou assim, Jaque, você pode vir aqui em casa? E ela perdeu o marido dela há uns meses atrás, ele faleceu, então ela está no processo de luto. Quando eu cheguei na casa dela,
Aí a gente sentou na mesa, ela começou a chorar, a gente começou a conversar. De repente, ela chorando, ela levanta, ela começou a passar um café, ela tirou um bolo do forno, ela abriu a geladeira, tirou um queijo e foi colocando um monte de coisa na mesa. Eu assim, sangue de Jesus tem todo o poder. Eu acabei de tomar café na minha da tarde, Jesus, minha... E ela foi colocando torrada, e ela colocou, meninas do céu, que sufoco. E ela chorando, ai, Jaque, é tão difícil, comendo. E eu falei, meu Deus, eu vou ter que comer de novo, porque a minha amiga tá chorando. Eu comi. Eu simplesmente falei, amiga, tá difícil. Eu fui lá, peguei um pedaço de bolo, fui lá, peguei o café, enchi a xícara, mas foi um momento que eu me permiti, porque eu sabia que ela estava precisando disso. Me senti super mal, gente. Fiquei me sentindo super culpada. Eu falei, eu poderia ter falado não, eu poderia ter falado, amiga, eu já tomei café da tarde. Eu estou falando isso para vocês não acharem que só porque eu sou psicanalista, eu sou perfeita. E só porque eu estou falando de um processo de emagrecimento, eu tenho que dar exemplo em tudo. Não, meninas, vocês não têm noção, não, viu? Aqui a coisa é feia pro meu lado também. Então, assim, ó, agora eu quero trazer alguns exemplos, já vai dar 8, mas aí a gente já vai encerrar, tá, meninas? Eu quero dar agora exemplos de uma de reestruturação cognitiva. Então, a gente falou sobre esses pensamentos, a raiz, a origem, o diálogo interno. E aí, como que eu mudo isso, Jaque? Porque agora o mais importante é saber como vai ser. Eu quero uma virada de chave. Já sei que eu tenho tudo isso aí e várias outras coisas que eu nem quis falar aqui. Mas como que eu mudo isso? Então, vamos lá. Para o primeiro pensamento que eu trouxe, quem lembra qual é o primeiro pensamento? Quem lembra? Deixa eu tomar uma água. O primeiro pensamento que eu falei foi sobre eu não consigo emagrecer. Nesse pensamento, que praticamente a maioria ergueu a mão falando que tem, a origem, tentativas frustradas no passado. Qual é o impacto? Gera desistência e autodepreciação. E qual vai ser a reestruturação para esse pensamento de que eu não consigo emagrecer? E aí eu me sinto frustrada e porque foram várias tentativas do passado que não deu certo. Qual que é o novo pensamento? Eu ainda estou aprendendo. Cada tentativa me ensina algo novo. Então, você pode pensar, eu não consigo emagrecer. Você olha para o cardápio que a Rai mandou e você fala assim, meu Deus, eu vou ter que aprender tudo isso. Nossa, é muita coisa para mim. Qual o novo pensamento, Jaque? Vou criar um aqui agora, um novo pensamento. Eu não preciso aprender o cardápio de segunda a sexta. Deixa eu aprender, então, só o de segunda? Deixa eu aprender, então, só o de segunda, quarta e sexta. Deixa eu, então, aprender sobre os legumes. Você não precisa aprender tudo. Você está começando, você está aprendendo. Então, ao invés de você dizer, eu não consigo, né? Eu não vou emagrecer, porque eu já tentei várias vezes e não consegui, eu ainda estou aprendendo. A Rai colocou aqui, ó, 1% ao dia. Se você não consegue seguir o café da manhã, almoço, café da tarde, janta e a ceia, tenta então pelo menos o café da manhã e o café da tarde. Tenta então o almoço e a janta. Vai tentando, entende, meninas? Não precisa ser tudo de uma vez. Então, vamos então para a prática. Escreva, vou colocar uma coisa, tá? Uma coisa que você já mudou desde o processo que você começou aqui com a Rai. Então, quem pode se voluntariar aí e dizer aqui para a gente o que você já conseguiu colocar em prática desde o momento que você entrou no grupo de emagrecimento? Quem pode dar um exemplo aí para nós? Pode ser no chat ou pode ser aqui mesmo no vídeo? Eu não tomo café com açúcar. De jeito nenhum. Eu não tomo, eu também não tomo. Não tomo. Suco natural, não gosto mais muito do açúcar. É raríssimo consumir açúcar. Consumo. Às vezes num docinho e tal. Mas se não,
não consumo açúcar. E troquei meu sal. Meu sal é o sal grosso ou aquele sal integral. Que top! Vamos lá, parabéns, parabéns. Meninas, eu tenho, ó, a Rai pode falar o que ela quiser aqui, me esculachar. Eu não consigo tomar café sem açúcar. Para mim, quem toma café sem açúcar é capaz de qualquer coisa. Qualquer coisa. Gente, meninas, mas eu adaptei, tá? Eu tomo com açúcar mais mascavo, eu tento colocar menos, mas assim, ó, não vai. Eu falo assim, meu Deus, me ajuda. Mas assim, Tami, foi um desafio para você tirar o açúcar do café? Foi sim. Eu lembro que nos primeiros dias eu evitava de tomar o café porque eu não conseguia tomar o café sem o açúcar. E aí, ao longo, me dava dor de cabeça, eu sentia falta. Eu não sou cafezeira, mas uma xicrinha de café eu tenho que tomar por dia. E aí eu me sentia falta. E eu comecei a pensar, nossa, eu estou deixando de viver esse momento que eu gosto de tomar o café porque eu não estou conseguindo ficar sem o açúcar. Então, eu vou ter que conseguir. Então, de início, eu comecei a usar de algumas estratégias, fazer ele mais fraco. Já cheguei a pingar até um pouquinho de óleo de coco para ver se melhorava, mas ficou horrível. E aí, ao longo do tempo, gente, hoje eu tomo café forte, café expresso sem açúcar, não consigo tomar com açúcar. Parabéns. Mesmo quando eu não estou em dieta, nem nada, hoje não tomo com açúcar, de jeito nenhum. Hoje, se eu tomo um café com açúcar, já inverteu, tá vendo? Que legal. Se eu tomo com açúcar, eu já não consigo tomar mais. Eu evito e aí, de tomar. Você conseguiu isso, tipo assim, ó, da noite pro dia, que legal. Não, um processo. Olha só. Exato. Um outro pensamento, meninas. Então vamos lá. Eu sou assim mesma. Todo mundo da minha família é gorda. O meu corpo ele é assim, a minha estrutura, tanto que o meu pai tem diabetes, a minha mãe tem pressão alta, e aí vai, né? Vai várias coisas. A crença, a origem é a crença familiar repetida desde a infância. Gente, isso daqui, ó, eu vou falar para vocês, viu? É forte. E aí, olha só, o impacto desse pensamento. Eu sou assim mesma. A minha tia é gorda, meu tio é gordo, todo mundo aqui da minha casa come muito. Eu cresci numa família onde sempre teve muita comida. Meninas, quem aí se identifica? Eu cresci numa família que finais de semana sempre era comida com abundância, era muita comida. Então, o impacto disso é o desânimo e o conformismo. Porque simplesmente, se você falar, toda a minha família é gorda. Tá na minha genética, tá no meu sangue, tá aqui, ó. Não tem como. Até a minha estrutura é grande, meninas. Vamos lá para a reestruturação. O novo pensamento. A genética influencia, mas os meus hábitos definem o meu caminho e o meu processo. A genética influencia, e a Railde pode falar muito mais de genética do que eu. A genética influencia, sim, o cromossomos, DNA, enfim, mas os nossos hábitos, a nossa mudança de comportamento, de pensamento, vai definir o nosso caminho. Então, muitas vezes, a pessoa que está dentro de uma família, num contexto de obesidade, ela tem que passar por um processo terapêutico profundo para ela entender que, olha só como que vai ser difícil para essa mulher, a única magra da família, ela pode já estar sofrendo bullying, meninas. Por quê? Porque todo mundo vai falar dela, ela vai ser o centro das atenções, ela vai ser o centro do almoço, do jantar. E será que ela está preparada para isso? Porque ela vai estar se sentindo linda, mas talvez a família vai criticar ela pra caramba. Para com isso, deixa de ser besta. Você sabe que todo mundo aqui é gordo, para com isso, fica com essa graça aí, querendo ser magra, que não sei o que, coisa feia. Você precisa se aceitar, você precisa aceitar que você nasceu numa família de gente gorda. Olha aí, você discriminando a nossa família. E aí vai, meninas. Ixi, não tem fim. Então, qual que é a ação prática? Lista um hábito que a sua família tem e que você pode mudar a partir de hoje. Quem aí poderia se habilitar para poder fazer esse exercício aqui rapidinho? Quem poderia? Quem se habilita? Olha só, nós estamos falando do pensamento que a minha família toda é gorda,
A minha família sempre comeu demais, sempre comemos muito, e é isso mesmo, Jaque, é o que tem para hoje, é isso aí. Aí, o que eu estou propondo para você? Listar um hábito que a sua família tem e que você pode mudar a partir de hoje. Quem poderia falar? Pode ser no chat também, tá, meninas? Não tem problema. Porque assim, ó, quanto mais exemplos, quanto mais vocês interagem, mais a nossa mente abre, é mais fácil da gente ter insights, da gente falar, meu Deus, é verdade, é isso mesmo. Ó, a Tami, vai. A Tami que cresceu numa família onde sempre, onde não faltou. Teve abundância, teve as coisas. Ô, Tami, no seu processo em si, qual é o hábito que a tua família tem e qual é o hábito que você conseguiu mudar? Ó, a minha família, ela tem muito hábito de 5h30, 6 horas da tarde ter café. Então, eu sou muito próxima à minha mãe. E eu me identifiquei muito com o que você falou sobre o vínculo emocional, não só da comida, mas o vínculo emocional com a pessoa que está te oferecendo aquilo. Então, para mim, principalmente depois de casada, a gente sente um pouquinho de falta da casa da mãe, né? Então, para mim, é muito prazeroso eu sair do trabalho e quando eu sei que minha mãe está de folga, que geralmente é um dia sim, um dia não, então são muitos dias, eu sempre passo lá para tomar pelo menos um cafezinho da tarde. E aí, muitas vezes, tem um bolo, tem uma torrada, tem um queijo. Então, eu acho que, como ela sabe que hoje eu evito comer glúten, então ela já sabe que ela tem uma aveia, porque daí eu faço aquele de micro-ondas com aveia. E às vezes eu faço para mim e faço para eles. Só que eu percebi que hoje eles já não compram pão mais. Então, é um hábito assim que... Pode ser um bolo? Pode, mas antigamente era o bolo e o pão. Então agora, pelo menos, já não tem o pão. Tá reduzindo. Que bom! Muito bom! Legal. É isso mesmo. Alguém aí gostaria de falar? Alguma de vocês, nesse processo de emagrecimento de um mês? Acho que já deu 30 dias, meninas? Já deu, né? Grupo de março. Quem aí consegue identificar um padrão alimentar da família, mas que conseguiu fazer diferente? Coisa simples, por exemplo, Jaque, a refeição da minha família em si não tem legumes e não tem verdura. E hoje na minha casa eu consigo preparar legumes e verdura. Isso já é um novo hábito, quebrando um padrão. Vocês conseguem, compreenderam? Olha aqui um outro pensamento. Esse aqui é bom também, porque esse aqui a gente fala demais também, ó. Fulano emagreceu fácil, minha filha, com o dinheiro que ela tem. Foi na nutricionista, ela tem personal. Ixi, minha filha, você já viu o tamanho da casa dela? Aí a gente vai, ó, a gente bota para lascar. Você viu a casa que ela tem? Minha filha, ela trocou de carro. A gente vai falando de coisas que não tem nada a ver. Gente, você já viu? Pois é, os filhos dela estudam tudo em escola particular. E a gente vai colocando coisas que, tipo, não tem nada a ver. Então, olha só, a origem. Comparações, a comparação e o impacto disso. Inveja e paralisação. Então, qual que é a reestruturação? Olha só, ao invés de eu pensar que a minha vizinha conseguiu emagrecer, a minha tia, a minha prima, porque ela tem dinheiro, qual seria o meu novo pensamento? O ritmo dela, a vida financeira dela, não define a minha. Ok? Eu posso conquistar o meu resultado com o que eu tenho agora. Aí, por exemplo, a ação prática. Escreva 2 recursos que você tem hoje. Então, vamos lá. A fulana, ela tem dinheiro e ela tem empregada. Só um exemplo, tá, meninas? Mas o que você tem hoje? Jaque, hoje eu tenho aí um tempo livre para poder fazer uma caminhada. Eu chego 5h30 do meu trabalho, mas eu acho que das 6 horas até umas 6h30, eu acho que eu consigo fazer uma caminhada. Legal. Jaque, eu não consigo pagar uma nutricionista particular, mas eu estou participando do grupo de emagrecimento. Meninas, é isso. Nós não podemos ter essa comparação. O ritmo e a vida financeira das outras pessoas não pode definir o nosso ritmo. Por exemplo, ó, um exemplo prático de mim.
há 2 anos atrás, quando eu procurei a Rai para esse processo de emagrecimento, eu tinha dinheiro para comprar o que ela mandava. Se ela mandava eu comprar pedra com ouro, eu ia lá e comprava pedra com ouro para comer. Se a Raio te falasse assim, ó, você tem que tomar 30 suplementos, eu ia lá e eu comprava. Hoje já não é mais a minha realidade. Hoje, o meu marido está desempregado. Meu marido foi dispensado da instituição que ele trabalhava. Ele está desempregado. Nesse mês de abril, meu marido não teve salário. Por quê? Ele era PJ. E PJ não recebe seguro-desemprego, não tem rescisão, sai com a mão na frente e a outra atrás. Então, hoje eu não tenho o mesmo recurso. Hoje eu não posso tomar os leites que eu tomava antes, vegetais. Hoje eu não posso comprar 1 quilo de chocolate 70%. Hoje eu não posso comprar tudo que eu quero. As circunstâncias mudou, mas nem por isso eu estou nessa comparação. Ah, eu não vou não, porque eu nem tenho dinheiro para isso, se fosse há 2 anos atrás. Mas não, meninas, vamos com o que tem hoje. Falei para a Rai, Rai, filha, a mãe tá, ó, manda uma dieta simples do simples do simples do simples. Não manda dieta com nada caro, minha filha, manda tudo do básico. Ela me mandou, tá? Ela fez uma lista só de frango e carne moída para mim. Mas dentro das minhas condições financeiras. Aí eu falei assim, Jesus, como eu vou comprar esse Ozempic? Parcelei quase 10 vezes o meu Ozempic. Mas é sobre isso, né? Então, assim, eu não vou me prolongar mais sobre os exemplos, eu vou depois compartilhar com vocês lá no grupo de todos os exemplos para vocês terem, então, isso para vocês lerem. Então, assim, ó, eu pensei de repente, nós criarmos um grupo para nós falarmos sobre isso, porque, assim, ó, como se trata de crenças, né, de pensamentos, nós precisamos ter tempo para falar sobre eles e tempo para nós ressignificarmos esse pensamento e essa crença. Então, em uma live de 1h30, não dá para a gente explorar tudo que nós queremos, né? Mas para esse processo de emagrecimento, é essencial para todas nós. Você saber olhar aí para a tua crença mesmo, olhar bem na cara dela e falar, você está aí, né, filha da mãe? Você está aí o tempo todo, né? Mas eu vou encontrar você e nós vamos dar as mãos e vamos, de certa forma, criar um novo hábito. Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? A nossa querida Railde. Fala, querida Railde. Eu só quero saber, vocês estão comendo mais açúcar ou mais petróleo? É dos dois, né, minha filha? Porque nos Estados Unidos, a FDA já pediu mudança até 2027 para retirar de todas as prateleiras corantes à base de petróleo. Agora, colocaram esse petróleo há 50 anos atrás. Eu não era nem nascida e esse petróleo já fazia parte da nossa alimentação. Então, o correto é descasque mais. É o que eu posso promover para vocês. Agora, as escolhas te trará uma oportunidade de ser a sua melhor versão. Então, se há 50 anos atrás colocaram petróleo na nossa alimentação, o que não são capazes de colocar hoje, com alta tecnologia. Então, nossas crianças, nossas gestantes, né, os adultos, os idosos, estão comendo petróleo. Então, nós vamos falar depois sobre isso na nossa mentoria de maio. Então, o correto é descasque mais e desembrulhe menos, porque nos embrulhados, aí você tem que me perguntar, isso aqui é embrulhado ou é descascado? Então, a gente precisa trazer esse autoconhecimento, precisamos desenvolver essa maturidade para trazer a cura. E tudo bem se eu não estiver preparada para a cura. Mas se você estiver preparada para a cura, vamos tomar desse remédio e vamos viver melhor, mais leve e com bem-estar, porque eu tenho certeza que é o que Deus preparou para o nosso corpo, para a nossa mente e para o nosso espírito.
Por que o básico do básico? Porque o meu plano alimentar é para você comer o básico do básico. O que é o básico? Descascar mais. Então, descasque mais. E aí você irá combater a obesidade, a diabetes, os problemas emocionais, você irá combater os problemas gastrointestinais, você irá combater os problemas alérgicos, câncer, e aí tenha medo da obesidade. A nossa população, o nosso mundo come petróleo. E aí você fala, onde está esse petróleo? Então, vocês vão perguntar lá no grupo, porque senão a gente fica aqui até meia-noite. Aonde que está esse petróleo? Se você tem obesidade, você comeu petróleo. Se você tem problemas gastrointestinais, alergia, dermatite, urticária, candidíase, corrimento, baixa libido, baixa autoestima. Então, olha, tem a questão emocional que a gente tem que tratar com a nossa terapeuta e tem a questão alimentar. Então, essa gama de informações promovem bem-estar físico, mental e social. Então, começa a pensar, se você hoje apresenta algum desses sintomas ou alguma dessas doenças, vamos lá, câncer, irritabilidade, hiperatividade, Jaque, e até autismo, TDAH, se você apresenta, vamos falar uma doença que os médicos falam que não tem cura, né? A diabetes, né? Quais são as doenças que hoje são mais procuradas, né? A obesidade e o câncer. E é claro, não podemos esquecer o Alzheimer. Então, se as pessoas não pararem de comer petróleo, terão Alzheimer. Ninguém vai conseguir escapar do Alzheimer. Não tenha medo da Nutri. Eu só quero que você viva os 80 e os 100 sem ninguém precisar trocar a tua fralda. O que eu quero dizer para vocês, ou a gente faz um skincare, ou a gente limpa essa alma de dentro para fora, ou não iremos viver como deveríamos viver, como foi programado para a gente viver. Então, a indústria alimentícia agregou petróleo, agregou açúcar. Então, olha que maravilha, a Tamires não está comendo açúcar, mas se ela estiver comendo petróleo, ela irá aumentar a resistência insulínica, colesterol elevado. Olha só, ninguém tem, né? A glicose alterada, a hipertensão, sem falar, nobrezas, sem falar nos anexos, queda capilar, a unha fraca, a pele, né, como um bagaço de uma laranja. Olha só o que a indústria alimentícia promoveu para nós, para nossa família. Por isso que a gente arde, a gente queima em chama quando a gente começa um tratamento e a gente quer ajudar a nossa família. Só que para trazer ajuda para a nossa família, precisamos estar curados para conseguir curar. Não queira curar sem estar curado. Você vai sair ferido. E essa briga, você tem que deixar para os profissionais te ajudar. Então, a recomendação nutricional, achei fantástico o final de toda a mentoria aí da nossa terapeuta. A recomendação nutricional é descasque mais dentro das suas condições financeiras. Não é para comprar salmão, caviar, não é para andar de navio e a pobreza Tamires foi esses dias de navio. Faça o que está dentro das suas condições. Se tem dinheiro para andar de navio, vai andar de navio. Se não tem, vai andar de bicicleta e está tudo bem. Tem que se divertir para ser feliz, para ter saúde, para conseguir dormir. Nobrezas, abrem os olhos. A indústria alimentícia está colocou o petróleo há 50 anos atrás, manteve esse petróleo e desenvolveu aí doenças e sintomas, no caso do aspecto autista, no caso da deficiência da B12, da vitamina D. E olha, todo mundo fala, eu quero ter minha barriga. A barriga é petróleo. Então, assim, vamos tirar o petróleo da comida e vamos tirar comida de verdade. A Ana Paula colocou aqui no chat. Eita lasqueira, então eu tenho um balde de petróleo no meu organismo desde que nasci. Mas olha só, isso é uma crença, né? A crença de que mas tipo, ninguém nasce com isso, com o tempo.
Então, assim, ó, você hoje, Ana, está participando de um grupo, você está tendo uma oportunidade de mudar o seu organismo. A Rai colocou aqui, ó, que é possível mudar até mesmo a nossa genética. É isso, dona Raiane, que você disse? Oh, na verdade, a gente pode mudar a nossa genética. A genética, não. Mas eu posso mudar a minha genética e eu não vou desenvolver as doenças da minha genética. Então, se na minha genética contém câncer, o que eu vou fazer? Eu vou dormir, eu vou descascar mais, eu vou tirar o petróleo do meu prato. Então, vocês olham para uma nutri numa festa, por que tá? Ai, como que você consegue? Você não, né? Que você não vai comer? Porque eu sei, porque aquele petróleo pode fazer. E aí o petróleo está escondido aí em vários alimentos. Quais alimentos são esses? Os alimentos ultraprocessados, os embrulhados, todos os coloridos têm petróleo. O que eu posso dizer, Jaque, é que a genética ela só será modificada se eu desembrulhar mais, se eu não dormir, se eu não fazer exercício, se eu não reduzir o estresse. Então, os fatores ambientais contribuem para alterar a minha genética. Então, eu tenho na minha genética câncer. Como que eu modifico isso? Mudando os meus comportamentos. Ou eu não irei escapar da minha genética. Todos nós temos uma genética e cada um de nós temos uma doença, uma patologia da nossa genética. Eu só consigo alterá-la se eu alimentar esse gene. Então, eu não posso alimentar esse gene, eu não posso inflamar essa mitocôndria, eu não posso mandar uma energia ruim para as minhas células, ou a resposta é, assim, você é o que você come, seu corpo vai trabalhar com o que você fornece para ele. Então, você irá trazer um estímulo para essas células, onde os neurônios receberão essas conexões como comando que, olha, o corpo quer que você siga esse caminho. Então, o próprio corpo começa a adoecer, porque eu administro essa forma das células sobreviverem dentro de mim. Então, a genética, ela pode ser modificada se eu não cuidar dos meus comportamentos. A Tereza ergueu a mão. Quer falar algo, Tereza? Terezinha, cereja do bolo da Rai. Pensa numa mulher de 114 quilos e agora na casa dos 70. Não, tá uma mocinha ela. Mocinha! Pode falar, Tereza. Liga o seu áudio. Nobrezas, eu sou apaixonada, né? Assim, ou a Jaque fala ou eu falo. Deu para vocês, né? Tereza, você tem que abrir seu microfone, meu amor. Eu acho. Ah lá, foi? Foi. Fala. Fala, Nobreza. O celular está igual a dona. Você quer falar algo? Não, olha, o que eu tenho que falar é que a gente só tem que pegar com firmeza. Só firmeza. Não precisa Gente, pegar mais de simples. É Simples, simples, a é gente só só pegar tem que com firmeza. pegar com firmeza. É Com só firmeza. isso. É Que só com gracinha. firmeza. E cozinhar. O meu gás aturava um ano e meio. Agora só atura 7 meses. Oh, meu Deus. Porque Dona Tereza, porque agora eu cozinho. Bíceps toda a vida. Olha o bíceps da Tereza. Se Tereza se fizer assim, ó, vai estar toda muscular. Porque olha a Tereza aqui, ó. Eu não compro a comida no mercado. Eu cozinho. Tá certo. Olha aí, meninas. Olha, Só isso. Isso é uma mulher que Que gracinha. deu mais de 30 quilos, hein? Olha só. E a nobreza. Mão na massa. Ela tem quantos anos, a Tereza? 68. Dando um chá pra gente de motivação, de superação, um chá. O chá é levantar 5 horas, 5h10 está caminhando.
Isso aí eu não consigo, não, Tereza. Isso aí você já parou por aí, minha filha. O que é isso? Lógico. Olha Seis- só que seis- gracinha. 6h10 eu tô em casa. Olha isso, Ô, gente. Tereza, que Coisa horas mais você linda. dorme? Eu durmo depois das 9h30. Dorme cedo. Parabéns, Tereza. Gente, que energia é essa? Olha, Parabéns. foi o alimento que vocês... É isso aí, o alimento que a Rai dá pra gente comer naquela lista lá, bonitinha.